E se eu te dissesse que ser bom demais pode ser a porta secreta que abre o labirinto da manipulação? E se a sua gentileza fosse, na verdade, o convite perfeito para que alguém vestisse a máscara da inocência enquanto devora silenciosamente sua energia? Não é curioso como, em silêncio, o narcisista sempre se alimenta daquilo que você acredita ser sua maior virtude? Existe algo sombrio escondido por trás do ato de ser legal, algo que não aparece na superfície, mas se manifesta nas rachaduras da sua alma. Carl Jung já alertava: aquilo que você nega em si mesmo cedo ou tarde dominará a sua vida. E talvez, sem perceber, sua bondade esteja mascarando um pacto invisível com sua própria sombra. Um pacto que o prende exatamente ao que você mais teme. Você já notou como o narcisista nunca brilha sozinho? Ele precisa de palco, de plateia, de alguém que aceite carregar o peso das correntes invisíveis que ele mesmo não suporta. Mas o que acontece quando a plateia decide se levantar e sair? O que resta quando o jogo da sedução perde o espelho que o sustenta? Essa é a pergunta que poucos ousam encarar, e é aí que o segredo começa a se revelar. O maior engano está em acreditar que ser legal com quem vive de manipulação vai, em algum momento, despertar gratidão. Não desperta. Por quê? No fundo, a lógica do narcisista não é humana, é simbólica. Ele não vê você, vê apenas a extensão de sua fome. E é exatamente aqui que a tensão cresce. Porque se você não é visto, quem é você dentro dessa relação? Há uma verdade que arde como fogo, mas só pode ser compreendida por quem está disposto a caminhar até o final deste discurso. Jung diria que aquilo que você evita enfrentar é justamente o que mais controla sua vida. Então a pergunta é: até quando você vai ser refém da sua própria gentileza? E se a chave da sua liberdade não estiver em ser mais bom, mas em compreender o que se esconde nas sombras do seu desejo de agradar? A resposta, ou talvez o enigma, espera por você logo adiante. Dentro de você, talvez exista uma memória que nunca se apaga. O instante em que acreditou que, ao oferecer bondade, seria finalmente visto, reconhecido, amado. Mas o que recebeu em troca foi silêncio, indiferença ou até mesmo desprezo. Esse é o território onde o narcisista habita, um espaço onde sua alma se torna moeda de troca e sua luz alimento. Não se trata apenas de relações humanas, mas de um espelho profundo que revela a sua própria sombra. Até que ponto sua necessidade de ser aceito é, na verdade, a corrente que o mantém cativo. Jung diria que aquilo que você projeta no outro é o que teme em si mesmo. Talvez o narcisista só encontre abrigo em sua vida porque existe uma parte de você que ainda acredita que, se for doce o bastante, vai apagar a dor da rejeição. Mas a rejeição não se dissolve na doçura. Ela apenas se oculta esperando o momento certo para reaparecer, mais forte, mais cruel. E assim, você se perde no ciclo invisível de oferecer demais a quem nunca pretendeu receber. Você já percebeu como o narcisista nunca devolve na mesma intensidade? É como se a lei da reciprocidade fosse quebrada diante dele. Ele coleta, acumula, se fortalece e você, aos poucos, vai se esvaziando. Mas a pergunta é: por que você permite? Será apenas ingenuidade ou existe por trás disso uma necessidade inconsciente de se provar digno, de curar a ferida que sua infância deixou aberta? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são as únicas que podem rasgar o véu da ilusão. Há algo quase hipnótico no jogo da manipulação. Quanto mais você oferece, mais acredita que está no controle, quando na verdade está sendo conduzido. É uma dança silenciosa, em que você se move acreditando escolher os passos, mas o ritmo já foi ditado há muito tempo. E enquanto isso, sua energia vital escorre como água pelas frestas da sua alma. O que resta quando a fonte se seca? O narcisista é um mestre em perceber fragilidades. Ele enxerga não o que você mostra, mas o que você tenta esconder. Sua carência, seu medo de abandono, sua necessidade de validação.
tudo se torna o mapa perfeito para ele dominar o território da sua psique. E quando você se vê submisso, já não sabe onde termina o outro e onde começa você. É como se sua identidade fosse dissolvida, reduzida a mero reflexo de quem consome sem nunca se saciar. Mas Jung nos lembra que não há encontro com a sombra sem dor. Talvez essa dor seja o chamado. Talvez cada lágrima não seja sinal de fraqueza, mas o anúncio de que algo dentro de você se recusa a continuar preso nesse ciclo. A dor é o despertar que grita, basta! Você já escutou esse grito em silêncio? Ele vibra dentro de você, mesmo quando você finge não ouvir. E ainda assim, há uma contradição. Parte de você quer se libertar, mas outra parte se agarra ao mesmo vínculo que o aprisiona. Por quê? Porque abandonar o narcisista significa encarar o vazio que você sempre tentou evitar. E o vazio assusta mais do que a dor conhecida. Esse é o dilema que paralisa: permanecer acorrentado ou se lançar ao abismo da solidão, onde talvez descubra pela primeira vez quem você realmente é. É nesse espaço entre a prisão e a liberdade que o jogo se intensifica. Você sente a tensão no corpo, no peito, nos pensamentos que giram como um redemoinho interminável. Cada lembrança de humilhação ou desprezo é uma cicatriz que não fecha, mas também é uma pista, o mapa secreto para a sua libertação. Você consegue decifrá-lo? Às vezes, a maior revelação não é perceber quem é o narcisista, mas quem você se tornou ao lado dele. Você ainda reconhece seu próprio reflexo? Ou já se acostumou a viver com a imagem distorcida que lhe entregaram? Essas perguntas ecoam, não para serem respondidas agora, mas para corroer o terreno da ilusão até que só reste a verdade nua, aquela que sempre esteve dentro de você. E se a chave da sua liberdade não estiver em derrotar o narcisista, mas em recolher a si mesmo, em resgatar a parte perdida que entregou de bandeja? Talvez o segredo nunca tenha sido sobre o outro, mas sobre a coragem de olhar para dentro e recuperar aquilo que você esqueceu, sua própria força. Mas será que você está pronto para esse encontro? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista, sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Dentro de cada relação com um narcisista, existe um silêncio pesado, quase sufocante, que não é apenas ausência de palavras, mas a presença de algo que se recusa a ser nomeado. É nesse silêncio que sua mente começa a duvidar de si mesma, como se a realidade se distorcesse diante dos olhos. Você já sentiu esse vazio, esse espaço onde a sua voz se perde e o eco que retorna não é o seu, mas o reflexo do controle do outro? Esse é o abismo psicológico onde muitos se afogam sem perceber. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente retorna em forma de destino. Talvez seja por isso que você sempre acaba atraindo as mesmas máscaras, as mesmas dinâmicas, como se estivesse condenado a repetir a cena 1000 vezes. Mas não é um castigo divino, é um chamado. Cada narcisista que cruza seu caminho é um espelho brutal, um lembrete de que há algo em você que ainda não foi enfrentado, uma sombra que pede reconhecimento. O problema é que, enquanto você nega, o jogo se repete, e a repetição é traiçoeira. No início parece coincidência, depois um padrão, e quando você finalmente percebe, já está mergulhado até o pescoço. Você não entende como chegou ali, mas a verdade é que cada gesto de submissão, cada desculpa silenciosa, cada tentativa de ser legal foi cavando o buraco em que você agora respira com dificuldade. Será que ainda há saída? A saída nunca é confortável, porque exige romper a ilusão de que sua bondade pode curar o outro. O narcisista não busca cura, busca combustível. Ele não precisa da sua luz para se aquecer. Ele precisa da sua chama para manter viva a ilusão de
que é maior do que realmente é. E enquanto você entrega sua energia, uma parte sua vai se apagando lentamente, como uma vela que arde em silêncio até desaparecer. Mas há algo que não pode ser destruído. Mesmo quando você acredita ter perdido tudo, existe uma centelha que resiste. É ela que se manifesta quando você sente a revolta, quando o corpo se recusa a aceitar mais um abuso, quando a alma grita em silêncio, chega. Essa centelha é o início da sua libertação. Você consegue senti-la agora, pulsando sob as feridas? O paradoxo é que, ao tentar ser amado, você se perde. Mas ao enfrentar a rejeição, você começa a se encontrar. É nessa contradição que o narcisista perde o poder. Quando você para de buscar reconhecimento fora e volta o olhar para dentro, o jogo se desfaz. A marionete corta os fios invisíveis e, pela primeira vez, respira sem o peso das mãos que a manipulavam. Você está disposto a cortar esses fios? Ainda assim, libertar-se não é apenas um ato externo, é um confronto interno, porque há uma parte de você que ainda sente falta do jogo, do drama, da intensidade tóxica que parece amor, mas é veneno. Essa parte precisa ser olhada com compaixão, não com condenação. Jung chamaria isso de integração, acolher a sombra, aceitar que ela existe, mas não permitir que ela governe. Você já percebeu como, mesmo ferido, existe um fascínio? Em voltar, é como se o trauma tivesse criado raízes, e arrancá-las fosse arrancar também pedaços de você. Mas é exatamente aí que mora a transformação. Ao perceber que o que você sente falta não é do outro, mas da parte sua que entregou, e que agora precisa resgatar. O narcisista não levou nada que já não fosse seu, apenas pegou emprestado o que você havia esquecido de valorizar. Quando essa consciência se instala, o mundo inteiro muda. Você deixa de ser vítima e começa a se tornar autor da própria história. O narcisista já não é mais o monstro que o devora, mas o espelho que revelou sua fragilidade. E nesse espelho, pela primeira vez, você vê não apenas a dor, mas a chance de renascer. Esse é o ponto onde a sombra deixa de ser inimiga e se torna guia. E talvez a pergunta que ecoa agora dentro de você seja simples e devastadora ao mesmo tempo. Até quando você vai negociar sua própria alma em troca de migalhas de atenção? Talvez este seja o momento de parar de ser legal, parar de fingir que não dói e encarar o vazio que tanto teme. Porque é nesse vazio que a sua verdadeira força está escondida, esperando para ser despertada. Há um instante, quase imperceptível, em que a mente cansada começa a perceber as rachaduras da ilusão. É como se uma cortina fosse levemente puxada pelo vento e por uma fração de segundo você enxergasse o palco vazio onde o narcisista atua. Nesse vislumbre, algo dentro de você desperta. A sensação de que não era amor, nunca foi amor, mas sim uma encenação cuidadosamente montada para que você acreditasse ser indispensável ao espetáculo. E o mais cruel é perceber que, sem você, a peça perde o sentido. Esse despertar, porém, não vem sem dor. Ele arde como fogo que queima a pele e penetra nos ossos. Porque reconhecer que se deixou usar é encarar a própria vulnerabilidade nua. E aqui está a armadilha. É mais fácil se agarrar ao papel de salvador, ao mito de que sua bondade transformará o outro, do que encarar a ferida interna que pede cura. O narcisista apenas aponta o dedo para onde dói, mas a ferida já estava ali muito antes dele aparecer. Jung ensinava que o que negamos nos subjuga, e talvez o narcisista só tenha encontrado espaço em sua vida porque havia recantos da sua psique que você evitava explorar, medos que você tentou enterrar, fragilidades que escondeu de si mesmo. E ao surgir alguém que manipula justamente esses pontos cegos, você acredita estar diante de um inimigo externo, quando, na verdade, está diante do reflexo mais íntimo da sua sombra. A relação se torna, então, um ritual inconsciente,
você oferecendo, o outro tomando, você esperando retorno, o outro devolvendo silêncio, até que a repetição se torna insuportável. É nesse ponto que muitos desmoronam, mas também é aí que alguns despertam, porque só quando a dor se torna insuportável é que a alma se vê obrigada a procurar outra saída. E que saída seria essa? Não se trata de lutar contra o narcisista, isso seria apenas mais um ciclo de desgaste. A saída é virar os olhos para dentro e perguntar: por que precisei desse espelho para enxergar o que sempre esteve em mim? A resposta não surge de imediato, mas o simples ato de se perguntar já rompe o feitiço. É o início do desmanche do teatro. Mas cuidado, o narcisista pressente quando você começa a despertar. Ele intensifica os gestos, dramatiza ainda mais, oferece promessas que soam como resgates, mas que são apenas correntes disfarçadas. É nesse momento que sua coragem será testada. Você terá de escolher entre a ilusão confortável e a solidão necessária, entre continuar adormecido no papel de salvador ou caminhar, ferido, em direção à própria liberdade. E o caminho da liberdade não é linear. Você cairá em tentações, sentirá saudades, será engolido por memórias que parecem doces, mas que escondem veneno. Ainda assim, cada vez que resistir ao impulso de voltar, algo dentro de você se fortalecerá. É como se, a cada renúncia, você recolhesse um pedaço da alma que havia entregue. Nesse processo, você descobrirá que nunca foi sobre o narcisista. Sempre foi sobre você, sobre como se relaciona com sua própria carência, sobre como aceita menos do que merece, sobre como acredita que precisa se dobrar para ser amado. O narcisista apenas dramatizou esse enredo que já existia dentro de você. E quando isso fica claro, a máscara cai e você começa a enxergar a verdade sem os filtros da ilusão. A verdade é dura. Não existe amor onde há consumo. Não existe reciprocidade onde há apenas exploração. O que existia era uma coreografia de poder, onde você era a fonte e o outro, o sugador. Perceber isso pode devastar, mas também pode libertar. Porque quando a mentira é destruída, a verdade, por mais cruel que pareça, oferece uma base sólida para recomeçar. E talvez, nesse exato instante, você sinta um misto de medo e esperança. Medo de se perder sem o papel que desempenhava. Esperança de descobrir quem você realmente é quando não precisa ser legal para sobreviver. Essa mistura é o portal da transformação. É a porta estreita pela qual poucos passam, mas que conduz a um território onde a alma, finalmente, pode respirar sem correntes. A um ponto em que a máscara do narcisista já não consegue esconder a própria fissura. O sorriso ensaiado treme, as palavras de controle soam ocas, e de repente você percebe que aquela figura que parecia invencível não passa de um personagem dependente do seu olhar. É nesse instante que a ilusão começa a ruir. Não é você quem precisa dele, é ele quem precisa desesperadamente de você para continuar existindo na narrativa que criou. Mas esse reconhecimento não traz alívio imediato. Pelo contrário, ele abre uma ferida ainda mais profunda, a consciência de que você entregou partes preciosas da sua essência a alguém que nunca teve intenção de guardá-las com cuidado. É como se tivesse colocado seu coração nas mãos de um ator cujo único objetivo era usá-lo como adereço no palco. E ao perceber isso, um choque percorre o corpo. A mistura entre raiva, vergonha e uma estranha sensação de libertação. Jung dizia que a sombra só perde o poder quando é iluminada. E o narcisista, nesse sentido, é a personificação daquilo que você mais teme enxergar em si: a fome insaciável, a necessidade de controle, a incapacidade de amar de forma genuína. Ao reconhecê-lo, você se reconhece. E nesse reflexo distorcido, nasce a oportunidade de não mais projetar, mas integrar. O que você fará com essa chance? O perigo é que, nesse momento, a nostalgia pode enganar. Você lembra dos gestos sedutores, das promessas de amor eterno, dos instantes em que acreditou ser especial. Mas essa lembrança é como um veneno
com sabor doce. Quanto mais você saboreia, mais se intoxica. A mente tenta convencê-lo a voltar, a repetir o ciclo, como se o próximo ato fosse diferente. Mas o roteiro é sempre o mesmo, apenas com pequenas variações que mantêm você preso ao enredo. E é aí que surge a pergunta que queima como fogo. Até quando você permitirá que sua vida seja um teatro escrito por outro? A resposta não é simples, porque envolve abrir mão daquilo que parecia amor para descobrir algo muito mais brutal e verdadeiro: sua solidão. Mas dentro dessa solidão repousa a semente da liberdade. É nela que você reencontra a voz que havia sido silenciada, o olhar que havia sido apagado, o corpo que havia sido controlado. A travessia, porém, é feita de quedas. Você pode se levantar decidido e, no mesmo dia, vacilar diante de um gesto de manipulação sutil. E é nesse vacilar que você precisa de mais coragem do que nunca. Não a coragem de resistir ao outro, mas a coragem de resistir a si mesmo. A parte interna que ainda deseja a prisão disfarçada de afeto. Esse é o campo de batalha real. Não fora, mas dentro. E quando essa batalha interna se intensifica, você começa a perceber algo inquietante. A presença do narcisista já não é a causa da sua dor, mas o reflexo daquilo que você não curou. Ele apenas acendeu a lâmpada sobre feridas antigas, rejeições de infância, ausências, abandonos, carências. O verdadeiro inimigo não está diante de você, mas atrás dos seus olhos. E esse inimigo só pode ser derrotado com consciência. Ao reconhecer isso, o jogo começa a se desfazer. O que antes parecia poder absoluto revela-se como dependência. Ele precisa da sua energia, enquanto você, mesmo ferido, descobre que pode viver sem a dele. Essa inversão abre uma fresta de luz, pequena, quase imperceptível, mas suficiente para que o ar volte a circular em seus pulmões. É o início de uma nova respiração, ainda hesitante, mas verdadeira. E então surge um vazio. O espaço que antes era preenchido pela obsessão do outro, agora parece um deserto silencioso. Esse deserto assusta, mas também purifica, porque é nele que você percebe que não precisa de correntes para se sentir vivo. O vazio é, na verdade, o berço do renascimento. É nele que você começa a se reconstruir, não mais como peça de um jogo, mas como protagonista da própria vida. No fundo, talvez a maior revelação seja esta: o narcisista nunca teve poder real sobre você. O poder sempre foi seu, mas estava adormecido sob camadas de medo, necessidade e ilusão. E quando esse poder desperta, o mundo inteiro muda de cor. Você ainda sente dor, ainda sente marcas, mas já não é refém. O que antes era prisão, agora se transforma em passagem. A questão é: você terá coragem de atravessar completamente? Existe um momento em que o corpo começa a rejeitar aquilo que a mente insiste em aceitar. É como se cada célula gritasse contra a falsidade, como se a própria alma se revoltasse contra a mentira em que você se deixou viver. Nesse instante, a máscara do narcisista já não engana mais. Você sente, mesmo que tente negar, que a presença dele não alimenta, mas consome. O amor que parecia doce revela o gosto amargo do veneno. E o mais perturbador é que essa percepção não vem acompanhada de clareza imediata, mas de um turbilhão. Você oscila entre querer fugir e querer ficar, entre odiar e desejar, entre cortar de vez e buscar mais uma última explicação. Esse caos interno é o preço do despertar. Nada mais é sólido, nada mais é confiável, nem mesmo sua própria mente. É o estágio em que a verdade e a ilusão dançam juntas, confundindo seus passos. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você encara o vazio deixado pelo narcisista. Esse vazio é escuro, assustador,
mas dentro dele repousa a chave. Porque só no silêncio da ausência você consegue ouvir o som da sua própria voz, aquela que esteve soterrada por tanto tempo. É doloroso admitir, mas parte de você se apegou ao narcisista porque tinha medo de encarar esse silêncio. A ausência parecia mais aterrorizante do que a presença destrutiva. Mas agora, no meio da escuridão, você descobre que o medo era apenas um guardião do tesouro. A joia escondida não era o amor do outro, era a lembrança esquecida de quem você sempre foi antes de entregar sua essência. E ao tocar essa lembrança, algo muda. Você começa a sentir que não precisa mais se justificar, não precisa implorar por atenção, não precisa se mutilar para caber no espaço que o outro permite. O peso começa a se dissipar e no lugar da submissão surge uma força nova, ainda frágil, mas real. É como um broto nascendo no solo devastado, pequeno, mas indestrutível. Esse renascimento, porém, não vem sem tentação. A cada passo adiante, o passado tenta puxá-lo de volta. O narcisista sente sua ausência e busca reacender as chamas antigas, porque ele não sobrevive sem o combustível que você representa. E aqui está a prova final. Resistir não apenas ao chamado dele, mas ao seu próprio desejo de retornar ao ciclo. Essa resistência é a verdadeira libertação. E quando você resiste, o mundo interno começa a se reorganizar. Você percebe que sua vida não é um teatro sem roteiro, mas uma narrativa que pode ser escrita pelas suas próprias mãos. Cada memória dolorosa, cada ferida aberta, agora se transforma em material de construção. A dor deixa de ser inimiga e se torna aliada, porque ela aponta exatamente para onde você precisa olhar para não repetir a história. Nesse ponto, o narcisista já não é mais o centro. Ele perde espaço, se torna secundário, quase irrelevante, porque o verdadeiro protagonista surge. Você. Você com sua fragilidade, com sua sombra, com sua coragem recém-descoberta. Você não é mais refém da necessidade de agradar. Não é mais escravo da ilusão de que ser legal é o caminho para ser amado. Você descobre que amor não é submissão, mas presença autêntica. E talvez a revelação mais profunda seja que ao parar de tentar salvar o narcisista, você começa a salvar a si mesmo. A energia antes desperdiçada em agradar agora se volta para dentro, nutrindo seu próprio ser. E nesse movimento, você finalmente entende que nunca faltou amor. O que faltava era direcioná-lo ao lugar certo, você. A travessia está longe de terminar, mas algo já mudou para sempre. Você já não é mais a mesma pessoa que entrou nesse ciclo. As correntes foram vistas, o teatro foi exposto e agora a escolha está diante de você. Seguir adiante ou permanecer no mesmo lugar. Essa escolha ninguém pode fazer por você, mas o simples fato de enxergar que ela existe já é um sinal de que a libertação começou. A cada passo nessa travessia, o que antes parecia sólido começa a se dissolver como areia entre os dedos. As certezas que o narcisista plantou em você, de que não seria nada sem ele, de que sua vida só tinha sentido ao redor da presença dele, começam a se desfazer diante da força silenciosa que cresce dentro do seu peito. É como se uma nova consciência emergisse lenta, mas incontrolável, como a aurora que insiste em romper a noite. E essa consciência traz consigo não apenas clareza, mas também um desconforto agudo. Porque ao perceber que pode existir sem o narcisista, você se depara com a pergunta mais incômoda de todas. Quem sou eu sem o reflexo do outro? Essa é a pergunta que ecoa, que cutuca, que não permite descanso. Porque libertar-se do narcisista é também libertar-se da identidade construída em torno dele. E isso dói tanto quanto a prisão. Jung sempre lembrava que a individuação é um processo de morte e renascimento. A velha versão de você, aquela que acreditava que precisava ser boa, aceitável, agradável, precisa morrer para que outra possa nascer. Essa morte não é física, mas simbólica. E como toda morte, exige luto. É nesse luto que você sente o peso da ausência, que chora,
pelo tempo perdido, que lamenta pelas partes suas entregues em sacrifício. Mas é também nesse luto que o novo começa a germinar. A cada lágrima, uma camada da ilusão se dissolve, e debaixo dessas camadas surge algo cru, inacabado, mas autêntico. Você. Não o você moldado para caber, não o você domesticado para agradar, mas o ser que pulsa por trás das máscaras. Esse encontro é assustador, porque não há roteiro, não há garantias, não há manual. Há apenas a verdade crua de existir sem pedir permissão. E talvez seja por isso que tantos preferem permanecer presos ao narcisista, porque a prisão é familiar, enquanto a liberdade é desconhecida. A prisão oferece previsibilidade, ainda que seja dolorosa. A liberdade, por outro lado, é um salto no escuro. Você já se perguntou se está realmente pronto para esse salto? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela se aloja no coração e o desafia a cada batida. Enquanto esse dilema o corrói, o narcisista ainda tenta manter sua teia. Ele percebe quando você se afasta e lança novas armadilhas. Um gesto de carinho repentino, uma lembrança jogada no momento certo, uma promessa que nunca será cumprida. É o último ato de um teatro que já perdeu força, mas que ainda sabe como mexer com suas feridas. E a cada tentativa, você precisa escolher se volta a ser espectador ou se abandona o palco de vez. E aqui surge uma revelação incômoda. O narcisista não teme perder você. Ele teme perder o espelho que o sustenta, porque sem sua presença, ele é apenas um vazio com máscara. Ele não se alimenta de amor, mas de reflexos. E quando você retira o reflexo, o castelo de areia desmorona. Essa é a verdade que ele jamais admitirá, mas que você já começa a sentir na pele. Nesse ponto, você começa a entender que não é mais sobre ser legal ou ser cruel, ser vítima ou ser algoz. É sobre ser inteiro. O narcisista o forçou a olhar para suas rachaduras e agora, diante delas, você tem duas escolhas: continuar negando e permitindo que outros se aproveitem delas, ou aceitá-las como parte de si e transformá-las em força. Essa aceitação é a alquimia da alma. E quando a aceitação começa, a prisão perde força. Você já não corre mais atrás do que não lhe pertence. Já não implora por aquilo que nunca será dado. Você recolhe sua energia, guarda-a dentro de si e começa a caminhar com passos ainda inseguros, mas próprios. É nesse recolhimento que nasce a semente da verdadeira autonomia. Mas cuidado, esse é apenas o limiar. O despertar ainda é frágil, a tentação ainda é forte e o vazio ainda assusta. É como estar na beira de um abismo, sentindo que pode cair a qualquer instante. E, no entanto, há algo dentro de você que sabe. O salto não é queda, é voo. A questão é, você ousará abrir as asas? Há uma estranha familiaridade no caos que o narcisista deixa para trás. Mesmo quando você se afasta, ecos da voz dele ainda ressoam dentro da sua mente, como se tivessem se infiltrado em seus pensamentos mais íntimos. É nesse eco que mora a armadilha mais cruel, a sensação de que você ainda precisa provar algo, de que ainda deve ser bom o suficiente para finalmente ser reconhecido. Mas cada tentativa de provar é apenas mais uma volta no labirinto que nunca leva à saída. É nesse labirinto que você começa a perceber como a manipulação não foi apenas externa, mas também internalizada. O narcisista já não precisa estar presente para exercer poder. A voz dele se tornou parte da sua sombra. Jung diria que essa incorporação é inevitável, mas também necessária. Só confrontando essa voz dentro de si, você poderá realmente se libertar. E esse confronto não é um embate de gritos, mas um silêncio firme, um não que nasce das entranhas. Mas o não surge de uma vez. Ele é construído, camada por camada, no mesmo ritmo em que você recupera a confiança na própria percepção. Porque o maior roubo cometido pelo narcisista não foi o seu amor, mas sua capacidade de confiar no que sente.
Quantas vezes você acreditou estar certo e foi feito acreditar que enlouquecia? Quantas vezes a sua verdade foi distorcida até parecer irrelevante? Recuperar essa confiança é como reaprender a andar depois de uma queda brutal, lento, doloroso, mas possível. E a cada passo que você dá nessa reaprendizagem, um novo tipo de força começa a se manifestar. Não é a força arrogante que grita vitória, mas a força silenciosa que se recusa a ceder. É a força de quem sabe que não precisa convencer ninguém para existir. É nesse ponto que você começa a entender. Ser legal não era virtude, era prisão. A verdadeira virtude é ser inteiro, mesmo que isso desagrade, mesmo que isso provoque distâncias. Ainda assim, a mente tenta sabotar. E se você estiver exagerando? E se ele mudar? E se dessa vez for diferente? Essas perguntas são como correntes invisíveis que o puxam de volta. Mas perceba, não são perguntas inocentes. São defesas da velha versão de você, aquela que ainda teme encarar o vazio. Porque no fundo você já sabe a resposta, apenas não quer aceitá-la. E aceitar é o ato mais revolucionário que você pode cometer. Aceitar que o narcisista não mudará. Aceitar que sua bondade não o salvará. Aceitar que sua vida não precisa girar em torno da aprovação dele. Essa aceitação corta como lâmina, mas também liberta como luz. E a cada vez que você respira dentro dessa nova clareza, o laço invisível que os unia se enfraquece. O curioso é que, quanto mais você se solta, mais o narcisista tenta se aproximar. Ele percebe a mudança, sente a falta do espelho e faz de tudo para restaurar a dinâmica perdida. Ele pode se tornar dócil, chorar, implorar, dramatizar, mas no fundo você já enxerga. Não é arrependimento, é desespero por perder o palco. E essa percepção, mais do que qualquer discurso, confirma que a liberdade é real. Nesse ponto, algo em você já mudou para sempre. Você não é mais o mesmo que entrou na armadilha acreditando em promessas douradas. Você carrega cicatrizes, sim, mas são cicatrizes que contam a história da sua resistência. E cada cicatriz é também uma prova de que você sobreviveu, de que mesmo fragmentado ainda está de pé. Isso por si só já é revolução. Mas a jornada não termina aqui. Porque a verdadeira questão não é apenas se libertar do narcisista, mas se libertar da necessidade de precisar de alguém como ele para se sentir vivo. Essa é a ferida mais profunda. A carência que o fez aceitar menos. A fome que o fez se contentar com migalhas. Encarar essa fome é doloroso, mas é o único caminho para que você nunca mais caia na mesma armadilha. E é justamente nesse enfrentamento que a sombra se transforma em aliada. O narcisista, que parecia o grande inimigo, agora se revela como mestre involuntário. Foi através da dor que ele causou que você se viu obrigado a mergulhar em si mesmo. E ao mergulhar, encontrou não apenas feridas, mas também uma força que não imaginava possuir. Essa força é o começo de tudo, mas ainda há mais a ser revelado, mais a ser desvelado no fundo desse abismo. Há uma hora em que o silêncio fala mais do que todas as palavras. É quando o peso da jornada não se resume em lembranças, mas em sensações que permanecem na pele como marcas invisíveis. O eco do que foi dito não termina no instante em que se apagam as imagens. Ele continua, respirando dentro de quem escuta, como se algo tivesse sido plantado no fundo da alma. E talvez seja esse o verdadeiro despertar. Perceber que o narcisista nunca foi apenas uma pessoa, mas um símbolo, um espelho daquilo que você não ousava encarar, uma porta para o território da sombra. E agora, ao fechar os olhos, você já não vê apenas o rosto do outro. Você enxerga a si mesmo por inteiro, com as cicatrizes e as centelhas que estavam escondidas. A ferida não desaparece, mas se transforma em fonte. O vazio não some, mas se torna espaço fértil. A dor não deixa de existir, mas passa a ser guia. Jung sempre lembrava que a vida só se torna completa quando ousamos atravessar as trevas e aceitar a presença da sombra. E hoje, talvez pela primeira vez, você pressinta que esse atravessamento começou dentro de você. Não é o fim de nada,
é a continuação de tudo, como o entardecer que não mata o sol, mas o prepara para nascer de novo, como a semente que morre na terra apenas para renascer mais forte. O que você viveu não foi perda, foi iniciação. O que parecia ruína se revela como fundação. E se a vida for exatamente isso, não um caminho linear de certezas, mas uma espiral que nos conduz sempre de volta às mesmas perguntas até que estejamos prontos para respondê-las. Quantas vezes você ainda precisará olhar nos olhos da própria sombra até finalmente reconhecer que não precisa mais fugir? Talvez você perceba que o narcisista, no fim, não destruiu você. Ele apenas revelou a parte que estava disposta a se deixar destruir. E esse reconhecimento, por mais doloroso que seja, é também a chave, porque o que pode ser visto pode ser transformado. E o que é transformado já não aprisiona mais. O eco que fica não é o do medo, mas o da coragem. A coragem de não ser legal quando isso significa se anular. A coragem de dizer não quando o silêncio seria mais fácil. A coragem de escolher a própria vida, mesmo quando isso significa caminhar sozinho. Porque, no fundo, nunca se está sozinho quando se reencontra a si mesmo. E agora, enquanto o silêncio retorna, talvez você sinta que algo dentro de você se moveu. Não é uma resposta pronta, não é uma solução mágica. É apenas a leveza de perceber que já não é o mesmo, o peso mudou de lugar. A sombra já não ameaça, ela apenas acompanha como parte inseparável do que você é. O que você fará com isso é escolha sua. Mas lembre-se, aquilo que desperta dentro não pode mais ser adormecido. Uma vez que os olhos veem, não voltam a ser cegos. Uma vez que o coração reconhece, não volta a ser indiferente. E talvez seja essa a maior revelação. Você já começou a mudança, mesmo que não tenha notado. Se algo neste percurso tocou você, permita que essa chama se espalhe. Compartilhe este espaço de reflexão, não como quem cumpre um gesto mecânico, mas como quem estende a mão a outros que ainda caminham no escuro. Deixe seu comentário, sua voz, seu olhar, porque cada palavra sua pode ser o farol que alguém procura. Inscreva-se não apenas em um canal, mas em um caminho de autoconhecimento. E siga adiante, porque esta jornada não termina aqui. Ela apenas ecoa em você. E lembre-se, não há prisão mais forte do que aquela que você aceita. E não há libertação mais poderosa do que a que você ousa escolher.